Nós estamos começando o programa Gestão em Foco. O tema do nosso encontro de hoje é Administração Municipal, Estrutura, Responsabilidades, Desafios e Caminhos. Participam conosco representantes do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, que, aliás, caminharam conosco em toda esta primeira fase do programa Gestão em Foco, nos auxiliando para que possamos compreender melhor esse universo da administração pública. Estão conosco hoje a professora Emiliana Debetir, do curso da UDESC-ESAG. Obrigado, professora. Obrigada também pela oportunidade. Que bom. E Ioana Hels, que é mestranda em Administração Pública, pelo curso da UDESC-ESAG, atua junto à FECAM, a Federação Catarinense de Municípios. Obrigado, Ioana. Boa tarde. Estará conosco também o John Leno Teodoro, que é graduado em Administração Pública pelo curso da UDESC-ESAG, atualmente é secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Camboriú. Vai participar conosco do programa. Professora, falar de municipalismo, falar de município, o que representa esta unidade federativa num conjunto que temos a União, os estados e os municípios? Qual a competência deste ente federativo? Eu penso que para o cidadão que está nos ouvindo é interessante a gente começar falando sobre a origem dos municípios, Quem teve a ideia dessa unidade político-administrativa, Então, isso já remonta muito tempo atrás, foi na República Romana. Então, os romanos, para eles, pensaram assim, que forma que a gente vai ter de administrar as cidades conquistadas? Fazer com que o povo dos territórios que nós conquistamos, que é um povo conquistador, como é que eles iam fazer? Então, eles criaram a unidade político-administrativa do município, chamada municipium. E daí, quem se submetesse ao Senado romano poderia ter algumas prerrogativas. Então, eles poderiam votar naqueles que eram indicados pelo Senado romano para gerir um município, e eles podiam abrir os negócios próprios. Então foi assim que surgiu a ideia de município. E esse município vem evoluindo ao longo do tempo. Então, quando surgiu, existia depois uma Câmara dos Cidadãos Livres, que depois originou as nossas câmaras municipais. E o prefeito é uma figura recente, prática, se a gente for comparar com a história, então surgiu em 1835 a figura do prefeito. Antes era a Câmara dos Cidadãos Livres, que administrava tanto a parte, mais a questão dos juízes, para administrar as causas relacionadas à segurança no município, essas questões assim, Depois que evoluiu para que hoje a gente tenha os dois poderes. Antes era só a Câmara. E passou o tempo e a gente está com essa origem, e talvez a semelhança mesmo, porque lá naquele ponto, é lá na ponta onde a vida está acontecendo, os problemas estão acontecendo, Exatamente. A gente está vivendo nessa pós-modernidade, que a gente pode chamar um fenômeno de mudanças, nós podemos dizer que vivemos uma história aqui no Brasil e no mundo, de histórias contadas a partir do centro. Nós sempre tivemos estados muito centralizadores. Nós fomos governados por monarquias, por estados absolutistas, por totalitarismos, por ditaduras. Isso tudo representa o quê? Um estado muito distante do cidadão. E quando a gente faz uma transição de uma sociedade que antes era agrícola, que passou para uma industrial, que hoje é uma sociedade da informação, o que representa o poder hoje, que é o conhecimento, está absolutamente disseminado, principalmente em tempos de internet. Então já não é mais possível, já não é mais aceitável encontrar soluções só a partir de um centro. Fazer políticas públicas simplesmente dentro de 4 paredes, em um gabinete lá em Brasília, ou lá no governo de um estado, em uma capital. Esse poder se disseminou e esse poder disseminado significa também o Estado chegando próximo das pessoas. E é isso que a nossa sociedade, que a gente chama, e os cientistas chamam de sociedade pós-moderna, está buscando, aproximar-se desse Estado. E a gente remonta ainda àquela origem, a lógica de tentar organizar lá na ponta essa participação, Falando do que eu, dando continuação aqui, fazendo um gancho com o que a Ioana mencionou, a gente pode relembrar um pouquinho a história brasileira dos municípios, Então, desde o nosso período colonial, a gente vai evoluindo e involuindo. Assim, parece que de tempos em tempos, a gente pode até levar como parâmetro as constituições brasileiras. Então, cada constituição é elaborada por por um gestor, uma equipe de gestão que tem uma determinada postura, uma determinada visão sobre as políticas que ele quer implantar no município. Então, a gente teve no município, no estado, na União. Então, se a gente for ver no início, o que a colônia tinha as capitanias hereditárias, tinha essas questões de os donatários. Então, a articulação era
eles tinham alguma articulação, mas era mais restrita. Depois a gente teve vários períodos, né? Por exemplo, 34 foi onde que surgiu a primeira ideia do municipalismo, de dar mais autonomia, que se pensou assim, nossa, para o município ele ter autonomia, ele precisa de rendas próprias. Então vamos dar rendas próprias no município, além dele receber os repasses estaduais e federais, precisa ter rendas próprias. Depois a gente teve um período ditatorial. Interessante que o mesmo governante, Getúlio Vargas, em 37, ele já pensou, não, vamos restringir essas questões de autonomia. O avanço de 34 se perde em 37. Se perde, ela só teve 3 anos essa Constituição de vigência, né? E daí em 37 ele já diz, não, os prefeitos vão ser nomeados, vão fechar as câmaras municipais, as assembleias legislativas, vão centralizar o poder. Aí depois isso foi mudando, já em 46... já se pensa, não, vamos dar mais autonomia ao município novamente. E assim vai, em 67 depois tem uma restrição, mas também dá autonomia, mas tem coisas positivas, daí se implementa coisas que a gente tem até hoje, por exemplo, o controle externo, que é quando a Câmara Municipal, os vereadores, eles vão controlar ou monitorar o Poder Executivo com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. E também se implementa também o controle interno, quando é que o próprio Poder Legislativo, o próprio Poder Executivo, eles se articulam para ter uma controladoria, para na hora de passar os relatórios para a Câmara, de como está a sua gestão, que eles sejam corretos também. Diante desses tantos, são muitas mudanças num período muito curto na história, né? São muito altos e baixos, né? Isso representa uma certa, não sei se o termo está correto, mas uma certa dificuldade que parece que ainda hoje nós temos com os municípios, prefeitos tendo que buscar, como a expressão bem popular, passar o pires em Brasília, pedindo ajuda. Uma parte da receita ainda tão comprometida com envio, né, com repasses constitucionais, mas ainda à espera, né, dessa vinda de recursos federais ou estaduais. Ainda é um pouco fruto, será, dessas mudanças? Isso é um problema sério ainda, né? E a FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, está aí justamente para tentar fortalecer o papel do município e ir fazendo coro à FECAM. Existe uma série de federações, associações de municípios por todo o Brasil. Continuando a história que a professora Emiliana estava contando, aí a gente passa por uma mudança grande, que a gente pode até chamar de um pouco revolucionária, que é a Constituição de 88. Né? A Assembleia Constituinte, ela optou radicalmente por uma Constituição que constituiu ali um modelo de Estado municipalista. Optou-se pelo municipalismo, por aproximar o Estado das pessoas. Né? Só que, no entanto, a Constituição ela é um documento muito abrangente, ela deixa muitas coisas vagas. Sim. Não é? Então, tem ainda muitas questões em relação às competências que são absolutamente discutíveis. É isso que eu te perguntar, né? Porque são todas as competências, mas parece que o município ainda precisa se fortalecer ainda mais, porque vai ter mais obrigações do que recursos para efetuar. Veja, nós temos na Constituição mais de 30 competências que são concorrentes entre município, Estado e União. Isso gera um problema. Claro, né? Sobrepõe as responsabilidades. Porque aí todo mundo é responsável, mas quando todo mundo é responsável, ninguém é responsável. Né? E no fim, lá na ponta, quem acaba respondendo, quem acaba olhando no rosto do cidadão e tendo que responder à população mais diretamente, acaba sendo o prefeito, o vereador. Né? Então aí a gente tem o movimento municipalista catarinense brasileiro passa por discussões fortes, né, nessa questão de vamos tentar estabelecer quais são as competências e quais são os recursos de cada um. Vamos listar rapidinho, professora, quais são essas competências dos municípios? Por exemplo, você ainda há pouco perguntou para a Ioana sobre como que o município tem tantas competências e como que ele consegue os recursos, né? Uma coisa que a gente precisa pensar é que a Constituição de 88, ela é muito, como a Ioana disse, municipalista. Então, ela dá ao município várias prerrogativas, né? Ela dá a prerrogativa da autonomia municipal. Com essa autonomia municipal, os municípios também eles puderam ser organizados. Eles puderam se auto-organizar. A autonomia significa, só para a gente explicar para quem está em casa. Então, a autonomia ela pode se dividir em 3 partes. Então, eu tenho autonomia política, administrativa e financeira. A Constituição de 88, por exemplo, autonomia financeira, o município, a Constituição estabelece quais os tributos que são de competência do município arrecadar e aplicar suas rendas. Por exemplo, o município, ele arrecada o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, e arrecada o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, ele arrecada e ele pode aplicar suas rendas
como ele achar melhor, né? Não tem interferência do poder estadual, nem do federal, nem do governador, nem de qualquer outro ente. É a própria equipe de gestão da prefeitura que arrecada e vê quais são os investimentos que ele pode fazer com aqueles recursos, né? Isso é autonomia financeira. Autonomia administrativa é o município poder fazer a sua própria lei orgânica. O que é a lei orgânica? É como se fosse uma Constituição municipal. Então, nós temos a Constituição Federal, a estadual e a municipal. Então, ele vai estabelecer detalhes de acordo com a sua economia, de acordo com o seu território, a sua população. São peculiaridades municipais que estão descritas nessa Constituição Municipal, que é a lei orgânica. Ele também vai legislar sobre assuntos que são do ambiente local, de competência local. Também não pode ter interferência de outras esferas. E também ele não pode ir contra uma legislação maior. Não né? pode, ele tem que respeitar a Constituição estadual e municipal. Então, por exemplo, a segurança pública local, de quem que é a competência? É do município. Então, o município que tem a prerrogativa, se ele quiser ou não, criar a guarda municipal, que está relacionado com a segurança local. Né? E daí depois eles podem decidir se querem que a guarda municipal seja armada ou não armada. Então, isso é uma competência local. Outra competência local seria legislar sobre o uso do solo urbano no município. Que é um grande desafio para os municípios, né? Organizar a ocupação do solo. Então, a ocupação do solo também é uma prerrogativa, uma competência do município. Então, assim, as demais competências. Por exemplo, legislar também sobre a saúde básica, né? Então, ter os postos de saúde, atendimentos de urgência e emergência de baixa complexidade, é uma competência do município. Legislar também sobre a educação básica, até a 9ª série. As creches e da 1ª à 9ª série também é responsabilidade do município. Então, também tem uns percentuais constitucionais que ele tem que aplicar em saúde e em educação. E não pode fugir desses percentuais. Pode aplicar a mais, mas não a menos. Então, 25% em educação, 15% em saúde. Então, tem essas questões de competência. E, como eu falava, você perguntou da autonomia. Então, tem essa autonomia financeira, administrativa e tem a política também, que nós, como eu falei antes, a gente teve momentos de evolução em relação à autonomia. E na Constituição de 88 é o período que a gente tem mais autonomia. Quer dizer, essa autonomia referente a políticas, a gente pode eleger os nossos representantes por sufrágio universal. Então, todas as pessoas, claro, dentro daquela faixa etária de 16 a 18 é optativo, né? Depois de 18 aos 70 a pessoa é obrigada a votar, de 70 para cima é optativo, então a gente pode eleger tanto os vereadores quanto o prefeito e votação direta, a gente não vota num conselho que depois indica os representantes, não, a gente vota diretamente as pessoas, os representantes que a gente acha mais adequado para aquelas funções. Então a gente conquistou essa autonomia ao longo da nossa evolução histórica. Né? Antes da gente encerrar esse bloco, compreendendo essa dinâmica de estruturação, organização dos municípios, Ioana, nós falávamos, tu falou uma frase bem emblemática, né? Existem as responsabilidades do governo federal, do governo estadual, porém é no dia a dia da cidade que o problema está acontecendo e o cidadão vai cobrar sim, vai cobrar do prefeito, vai cobrar do vereador, às vezes nem imaginando quem são os responsáveis. Isso leva a uma luta maior do municipalismo em que a federação repensar a divisão lá do bolo orçamentário e o que repasse seja maior aos municípios para que se possa efetivar serviços melhores, por exemplo, saúde. Né? Uma das grandes lutas, da linha de frente, né, do movimento municipalista é a questão da divisão do bolo tributário. Né, se a gente observar nos últimos 20 anos, né, mesmo depois de termos optado, de termos feito essa opção pelo municipalismo, a arrecadação da União só tem crescido e a dos municípios tem decaído, com algum crescimento ali durante a última década, mas
nós estacionamos ali em torno dos 15% e 16%, enquanto a União tem quase 60% dos recursos. No entanto, a grande parte das competências na prestação de serviços públicos está também lá no município, está também lá na ponta. Municípios, por exemplo, na saúde assumindo não só a baixa complexidade, mas alguns indo já para a média complexidade. O que está um problema, porque eu assumo um serviço, mas eu não assumo o recurso. E além disso, nós temos um problema que agrava isso, que são o quê? Os grandes programas estruturais do governo federal, como o Programa Saúde da Família. É um programa maravilhoso, estrutural, necessário. Mas o que ocorre? A gente passa, o governo federal cria o programa, passa a execução para o município, e até aí está tudo perfeito. Mas não há um reajuste dos valores que são repassados para os municípios nas devidas medidas, né? A inflação cresce e às vezes o reajuste ali fica menor que a inflação, e isso causa um verdadeiro caos financeiro nos municípios, né? Alguns prefeitos têm que fazer um verdadeiro malabarismo para dar conta de oferecer, né, minimamente, dignamente esse serviço para a população. Então, com certeza, a questão da revisão dessa divisão desse bolo orçamentário é uma das grandes bandeiras do municipalismo em Santa Catarina e no Brasil. Vamos fazer então um breve intervalo. Voltamos instantes no próximo bloco do Gestão em Foco, e refletindo sobre agora as responsabilidades, como é que falamos sobre essa origem do município, essa organização histórica, e a partir de agora quais são um pouco as competências, o que fazem os prefeitos, os vereadores, essa relação dos poderes nesse ente em que o nosso cotidiano acontece, que é na cidade. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje falando sobre administração municipal, hoje os papéis dos nossos municípios. Está conosco agora, a partir desse bloco, também o Joleno Teodoro, como apresentei, que é secretário de administração de Camboriú. Isso. Hoje, qual que você ocupa uma parte extremamente importante, né? A administração, assim, auxiliar nessa gestão de um município. Hoje, qual é o maior desafio para a manutenção de uma cidade? Na verdade, são a alocação dos recursos de forma eficiente. O que a gente percebe muito é que quando o prefeito é eleito, ele tem aquela missão de transformar o plano de governo apresentado aos eleitores para um planejamento estratégico governamental. Então, o maior desafio é ele pegar as peças orçamentárias, alocar esses recursos humanos e toda a questão de infraestrutura do município e transformar isso em resultado. Organizar essa série de competências que falávamos numa grande ação de governo, né? E é um desafio gigantesco, porque parte do princípio que, com a reforma gerencial ocorrida na década passada por Bresser Pereira, com a lei de responsabilidade fiscal, com o plano diretor, trouxe muita inovação para a administração pública, requerendo servidores mais competentes, técnicos, profissionais, para auxiliar o prefeito. Então, o prefeito ele tem uma série de obrigações, tanto quanto que possa sofrer sanções de penalidade para o não cumprimento. Isso gera uma pressão muito grande e, por si só, ele tem a responsabilidade de atender a expectativa daquela sociedade. Então, eu penso que hoje o maior desafio do gestor público, na verdade do prefeito, é ele identificar, através de um diagnóstico real, indicadores do seu município, sociais, econômicos, e descobrir a verdadeira vocação econômica para o município. E desenvolver políticas públicas nessa área para poder promover o desenvolvimento, que hoje a gente percebe crescimento, que não é igual a desenvolvimento. Sim. Então as pessoas ainda têm dificuldade em entender de maneira correta. Isso é uma expressão muito importante ali, né? Indicadores reais, ou seja, qual realmente aquilo, o que eu posso fazer, o que é viável, do que apenas eu prometer e sonhar e não conseguir realizar, né? Professora, diante disso que a gente vê que é muito sério esse processo de hoje para se criar um município. Todas as prerrogativas que ele trouxe devem ser muito bem analisadas, né? Como criar um município? Porque a gente vê hoje alguns movimentos de emancipação de regiões, de alguns municípios querendo tornar-se hoje a cidade. Pois é, a Constituição de 88, ela delegou a autonomia ao município para ele também poder se auto-organizar. Então, é comum, a partir da Constituição de 88, a gente viu um crescimento muito grande do número de municípios. A forma mais comum de se criar um município é pelo desmembramento. Então, eu tenho um município e eu tenho uma parte dele que quer se desmembrar, se tornar
se tornar uma nova pessoa jurídica, formar um novo município. Só que é importante a gente saber que deveriam existir alguns critérios para se criar um município. E esses critérios já foram propostos num projeto de lei. Tem um projeto de lei número 98 de 2002, que ele está tramitando já desde 2002, nós estamos em 2011, e ele ainda não foi aprovado, não se tornou uma lei. E seria muito importante que o fosse, porque ele dá alguns requisitos básicos, assim, por exemplo, em termos populacionais, o município deveria ter no mínimo 15 mil habitantes, se fosse na região sul. Deveria ter no mínimo 40% de eleitores. Deveria ter um núcleo urbano estruturado. O que seria um núcleo urbano estruturado? Ter um número mínimo de casas, ter uma infraestrutura básica de saneamento, de energia elétrica, de rede de esgotamento sanitário. Então, são alguns requisitos básicos. Fora isso, e mais importante também, ele tinha que ser feito estudos de viabilidade municipal. Ou seja, porque a gente entraria nesses pontos que ele levantou. Justamente, né? Porque esses desafios que o prefeito, esses indicadores que o João Leno falou, e os desafios que o prefeito encontra na alocação dos recursos, estão diretamente relacionados com a capacidade, com a viabilidade econômica do município. Como eu dizia, o município, para ser criado, ele devia fazer o estudo do impacto, né, dessa criação desse município. Então, se fazer um estudo sobre a viabilidade econômico-financeira. Esse município, vamos fazer uma estimativa. Qual vai ser a receita a receita própria que esse município vai gerar com os impostos municipais? Qual vai ser a estimativa de recursos que vão vir do governo estadual e do governo federal? Qual a estimativa de despesas? Porque para ter estrutura, eu preciso ter um prédio ou terreno, vai ser alugado ou vai ser próprio? O prédio da prefeitura, o prédio do Poder Legislativo? Eu tenho funcionários para o Poder Legislativo? A estrutura de funcionários para atender essa cidade? Eu preciso dos funcionários, eu preciso de carros para transporte, né? Se for Secretaria da Saúde, eu preciso de carro para transporte dos pacientes, eu preciso de transporte escolar, eu preciso de os equipamentos para tudo funcionar, para os funcionários utilizarem. E essa é a estrutura mínima, né? Você não está falando de toda a gestão de saúde e educação, por exemplo. Exatamente. E o que a gente vê hoje em Santa Catarina? 80% dos municípios catarinenses eles têm menos de 20 mil habitantes. E, além disso, uma grande parte deles, eles têm 2 mil habitantes, 5 mil habitantes. Então, essas populações muito pequenas, a prefeitura é muito pequena. A prefeitura, muitas vezes, é o maior empregador do município, né? E muitas vezes, como muitos deles são rurais ainda, né? O núcleo urbano é muito pequeno, então a arrecadação de impostos, que seria mais forte no município, seria o quê? O imposto predial e territorial urbano, que é para áreas urbanas, e o imposto sobre serviços, que é o ISS. Se ela já não possui esse núcleo urbano fortalecido. Se ela não possui núcleo urbano fortalecido, a arrecadação desse imposto vai ser muito baixa. E se ela não possui empreendedores no município, né, que pagariam, os autônomos pagariam o ISS e as empresas pagariam também, se ela não possui essa forte, o empreendedorismo, também não teria esses recursos. Daí o que ele vai viver de quê? Geralmente, a maioria dos municípios pequenos, ele vive basicamente do Fundo de Participação dos Municípios, né? E daí não é viável economicamente, é um município fraco. E ela fica extremamente dependente da relação com os governos estadual e federal. Ele vai ficar dependente dos repasses do governo federal. Como é que se dá hoje a relação, né, na prática, no dia a dia, como gestor de um município, essa relação, essa dependência com os governos estadual e federal? Na verdade, quanto menor o município, mais dificuldade ele tem, por incrível que pareça. Por isso que hoje um fenômeno que vem ocorrendo como solução para o enfrentamento desses problemas da falta de recursos ou também da falta de capacidade de enfrentar esses problemas sociais é os consórcios municipais. Que é uma grande alternativa, né? Exatamente, porque ele vai de encontro à necessidade de municípios vizinhos que têm um problema comum, que sozinho muitas vezes não tem condições nem técnica financeira, muito menos política, às vezes, de representatividade para conseguir o recurso para investir nessa determinada área. Mas essas relações são interessantes, né? Se a gente pegar o exemplo da Grande Florianópolis, talvez hoje, para se resolver mobilidade urbana, um caminho seriam esses consórcios, né? Que
uma grande alternativa de busca de força junto aos governos, né? Ou mesmo uma parceria público-privada, que também poderia ser uma forma de... por exemplo, uma parceria público-privada se abriria uma concessão, vamos supor, por 15 anos, 20 anos, uma empresa explorar, vamos supor, um metrô de superfície, que poderia talvez ser feito para tentar minimizar o problema de trânsito que nós temos entre vários municípios, né? Por exemplo, Florianópolis, São José, Palhoça, que a gente vê na Via Expressa, aquele congestionamento, em 6h30 da manhã já tem congestionamento. Mas os consórcios também seriam um caminho de fortalecer esse movimento municipalista? Também. Com certeza, até porque quando você fala de captação de recurso, todo o movimento que ele passa a ter como premissa a uma melhor distribuição do recurso público, atingir o maior número de cidadãos, as pessoas ser ofertado de maneira melhor esse serviço, você consegue ter mais legitimidade na reivindicação desse recurso. Então o consórcio é um instrumento adequado e eficiente para garantir a prestação de um serviço que vai de encontro com a necessidade das regiões. Cauê, os consórcios mais comuns hoje são na área de saúde ou na área de gestão de resíduos sólidos. Outro grande problema para nós. Então, geralmente o município sozinho ele não tem condições, vamos supor, na área de resíduos sólidos, né? De ter o terreno disponível, de ter as máquinas disponíveis, de montar uma estrutura de separação do lixo, depois de montar toda a parte de impermeabilização do solo com aquelas mantas para fazer um aterro controlado. Então o que eles fazem? Eles se unem, vários municípios, 3, 4, eles fazem um termo de rateio, então cada um está especificado o termo de rateio e cada um faz quais as obrigações e os direitos de cada um. Então, um município poderia entrar com o terreno e com a conscientização das pessoas que moram no entorno, porque ninguém quer um aterro próximo, né? Mas daí tem que... um grande trabalho. Tem que argumentar, por exemplo, isso foi feito em Ibirama. E os municípios próximos, Lontras, Apiúna, se não me engano, esses municípios, o que eles fizeram? Conscientizaram as pessoas do entorno que ali não ia exalar mau cheiro, que ia ser um aterro controlado, que poderia gerir... poderia surgir uma cooperativa de catadores e depois eles armazenarem o material e venderem para as indústrias, e isso geraria renda, emprego. Depois, outro município, isso eles fizeram lá onde foi instalado, né? E os outros municípios, um entrou com maquinário, outro com recursos para se montar a estrutura, e depois eles fizeram todo um aterro dentro dos padrões exigidos, né? A gente vê que essa solução dos consórcios também a gente vai exigir aí dos nossos gestores municipais um pouco deixar às vezes a sua vaidade política de lado, né? Porque eu não vou ser o salvador da pátria, mas eu vou me unir com os meus vizinhos, e os gestores estaduais e federal também colaborarem, né? Ou seja, ninguém precisa ser o dono da moeda de solução, mas há agora uma concentração, uma ação coletiva em prol do bem comum, né? Isso. Esse é um desafio, não é? É um desafio. Até porque a responsabilidade é solidária também, a questão de qualidade de vida, quando você tem um discurso de sustentabilidade, desenvolvimento de forma sustentável, você tem que buscar políticas públicas que vão ao encontro dessa realidade. É um novo olhar de gestão, né? E que nós, para falarmos aqui um pouco ainda também sobre, a gente está falando desse relacionamento de esferas, de buscas de soluções, mas antes de encerrar esse bloco, como se dá, no âmbito municipal, essa relação que deve ser saudável entre os poderes? Entre Câmara Municipal, Prefeitura, Judiciário, que devem ser independentes, porém harmônicos, em busca do bem comum. Uma forma bem simples de falar para o ouvinte entender, assim, seria o Poder Legislativo, ele elabora as normas. O Executivo deveria cumprir essas normas. E se houvesse alguma divergência entre o Poder Legislativo e o Executivo, o Judiciário entraria para dirimir essa discórdia que por acaso houvesse, porque esses três poderes, eles devem ser harmônicos. Um não é mais importante que o outro. Eles devem estar no mesmo nível. E um não manda no outro, um não determina o que o outro deve fazer. Eles estão no mesmo nível hierárquico, têm o mesmo poder. E eles se interrelacionam porque, por exemplo, quem que pode propor uma lei? Um projeto de lei, né? Então a gente tem o prefeito, tem algumas leis
alguns projetos de lei que ele pode propor, por exemplo, área da peça orçamentária, né? Tudo relacionado ao orçamento. Os vereadores podem propor tudo que for relacionado ao interesse dos cidadãos, né? Então, propor, dar sugestões para o prefeito, para ele fazer obras, propor projetos de leis relacionados digamos, a homenagem de algum cidadão para receber uma comenda, a nomeação de ruas. Então, todos os projetos que não forem gerar ônus para o município, né, os projetos de lei. E também existe a Constituição Federal de 88, ela também deu a prerrogativa que o cidadão pode se organizar. Então, se tiver 5% dos eleitores daquele município organizados que tivessem subscrito um projeto de lei, ele pode ser proposto. Então, isso também é interessante. Na prática, a gente sabe que supera, né, essa relação. Muitas vezes um prefeito, para ter governabilidade, ele precisa ter uma bancada maior, porque a função do vereador, ela se confunde muito até na própria questão da sociedade. Uma parcela dela não entende qual é a verdadeira função do vereador, que é de fiscalizar, legislar e também propor indicações ao executivo. Então, muitas vezes, o vereador é tão cobrado quanto o prefeito. Sim, principalmente uma obra na não comunidade. acontece e o vereador é cobrado, né? Ele é cobrado por isso. Então, a gente percebe que, na prática, esse relacionamento, ele visa muito isso. Todo chefe do Poder Executivo, ele precisa da governabilidade para conseguir colocar em ação aquilo que ele entende como o melhor para a sua cidade. Então, essas obras, todas as políticas públicas que ele vai desenvolver, ele precisa do apoio de lideranças e passa isso pela Câmara Municipal. Ela é chave nesse processo. Então, na prática, entendemos que todo o processo de relacionamento, quando ele é feito de uma maneira saudável, buscando a transparência, ele é menos dolorido. Mas, contudo, tanto aquelas pessoas que estão no cargo de vereador, que muitas vezes são confundidas pelo eleitor da sua real função, também tem os seus objetivos individuais, que se faz valer do próprio cargo. Então, ali vira, na verdade, uma batalha de situação contra oposição, que muitas vezes transcende aquilo que é a natureza, a essência de cada organização. Que passa, isso ainda vai caminhar pela maturidade do nosso processo democrático, né? Que já avançou bastante. E também é tão recente, né? E é recente. Se pegar que o nosso processo democrático ainda é tão... É verdade. Estamos ainda engatinhando em muitas coisas, mas a gente vai chegar lá. Vai chegar lá, com certeza. Nós vamos encerrar esse bloco. Voltamos em instantes com o programa Gestão em Foco. Hoje que nós estamos refletindo então sobre o papel do município. Quais são as atribuições, as responsabilidades e os avanços necessários no movimento municipalista do Brasil. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje falando sobre então o papel dos nossos municípios. Encerramos o bloco anterior falando sobre a necessidade dessa relação saudável entre os poderes, entre, por exemplo, Câmara Municipal e Prefeitura. Mas, John Lennon, que é a necessidade, né? É urgente que os nossos políticos saibam no momento que são eleitos ali, o objetivo é o bem comum, né? É verdade. E transcende a política partidária e passa a ser uma política pública, política de governo, e é o foco que o político tem que dar. Então, tanto o prefeito como os vereadores, quando fazem essa relação de forma saudável, que seria isso, transparente, com redações de projeto tranquila, que possam ser amplamente discutido pela Câmara, pode ser levado isso junto à sociedade, ter esse feedback da sociedade, discutido e até mesmo em audiências junto com a sociedade, audiências públicas, como ocorrem em alguns projetos de lei, e até alterações de leis, como também antecede plano de carreira, plano diretor, a questão também de outras ações que envolvem o Conselho da Cidade. Tudo isso é muito importante para o fortalecimento das redes sociais, fortalecimento daquilo que a sociedade precisa ser debatida. Então, transcende a política partidária. Não é uma obra eleitoreira ou uma política que vai beneficiar o nome de algum político ou partido. Quando transcende isso, que o foco é o coletivo, é o bem para a sociedade, com certeza quem ganha, todos ganham. O vereador que foi eleito na sua legislatura, o prefeito, e essa é a visão correta que deve existir.
Ioana, esse é um desafio para os nossos municípios, né? Como é que tá o desenho? Como é que a FECAM que faz esse monitoramento? Qual o desenho dos nossos municípios que precisam realmente alcançar, todos com certeza precisam avançar nesta fala que o John Lennon colocou. Mas Tem mesmo um grande desafio, né, de pular essa questão da política simplesmente partidária, né? Política é muito mais do que eleições, do que partidarismo. Né? Mas o nosso quadro, né, de municípios em Santa Catarina, né, nós temos alguma coisa, ele reflete o que é o Brasil, o nosso quadro de municípios, né? A gente estava aqui conversando antes, né? Podemos dizer, né, segundo alguns estudos aí, que nós temos um estado bastante ruralizado. Temos 108 municípios de 293, quer dizer, 1/3 de municípios que tem menos de 5 mil habitantes. Temos um vasto número de municípios que não passam de 1.500 habitantes, né? A gente está falando praticamente de bairros, não é? De realidades bastante rurais, com pouca infraestrutura, com pouca tecnologia, enfim. E os avanços, né, nesse caminho aí são imensos, né? São imensos os desafios que esses municípios eles têm para buscar um desenvolvimento que seja sustentável, né? Principalmente no sentido de tornarem-se menos dependentes das transferências constitucionais, né? 80% dos municípios brasileiros hoje sobrevivem basicamente das transferências do Estado e da União. 80% dos municípios, né? Muito alto. Você fica muito dependente. A gente entra na história do Pires, né, de passar o Pires lá em Brasília, porque realmente o prefeito precisa fazer um malabarismo para dar conta de todo o serviço que ele tem para prestar para o cidadão, né, com esse dinheiro. Então, qual que é a saída? A gente precisa buscar um desenvolvimento, a gente precisa aumentar nossas receitas, e se aumenta as receitas buscando o aquecimento econômico do município, buscando, na verdade, o aquecimento do desenvolvimento, né, buscando florescer o desenvolvimento como um todo, tentando, como o John Lennon estava falando antes, fazer florescer as vocações desse município, né? Desenvolver as potencialidades dos recursos naturais, dos recursos humanos, e fazer também esses recursos financeiros mínimos que sejam render. Isso também aí nós vamos fazer com gestão. E a gestão a gente pode colocar aqui como um grande desafio dos municípios, né? O gestor público pensar como gestor público, né? E não apenas como político, né? E aí a gente traz o uso de indicadores, o uso planejamento. Eu ia perguntar para você já consegue vislumbrar bons exemplos, assim, ações de gestão pública que já estão dando resultado para superar esses desafios? Ou seja, analisar indicadores, fazer planejamento? Eu só queria citar, então, nesse contexto, a FECAM tem bastante presente essa realidade. Até para quem não sabe, a FECAM dá esse suporte, né, aos municípios. A FECAM, então, tem dois papéis, né? Um deles é fortalecer, junto ao governo federal, ao governo do estado, o papel dos municípios, e de um outro lado prestar esse suporte e tentar contribuir de diversas maneiras para qualificar a gestão municipal. Pode falar, que eu te cortei ali porque eu não sabia. Eu queria colocar essa questão do planejamento, né? A estratégia que a FECAM está usando para tentar ajudar os municípios é o desenvolvimento de um sistema de indicadores de desenvolvimento municipal sustentável. Nós vamos lançar esse sistema, eu trabalho diretamente nele, nós vamos lançar em janeiro do próximo ano. E para o pessoal entender melhor, né, eu tento exemplificar da seguinte forma: é como se fosse um IDH um pouco mais complexo, né? O Índice de Desenvolvimento dos Municípios, que é bem conhecido, um pouco mais complexo. Nós temos uma matriz de indicadores bem maior, com dados muito mais atualizados. E a gente vai oferecer isso no portal, vai estar disponível a toda a sociedade catarinense, né? Os municípios vão ter ali bastante material para ajudá-los no seu planejamento, na sua tomada de decisão. Mais ou menos que indicadores seriam esses? Olha, só para citar alguns exemplos, né? Nós temos 12 dimensões que são monitoradas, porque a gente parte de uma ideia de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável está ali baseado em 4 grandes pilares: o pilar sociocultural, o pilar econômico, o pilar ambiental e o pilar cultural. Acho que eu peguei todos. E dentro disso, aí tem uma série de indicadores que vão compor cada uma dessas. A gente vai olhar para a educação, a gente vai olhar para a saúde, para a infraestrutura, para o meio ambiente e tudo aquilo que a gente acha que é importante para o município. No cotidiano, esses indicadores ajudam a gestão eficaz? Com certeza. O gestor, o prefeito no caso, ele nunca tem um orçamento que atende todas as necessidades que ele precisa para poder prestar um serviço público de qualidade. Então, o que a gente adotou em Camboriú? A gente conhecer melhor a estrutura organizacional e realinhar, porque quando a máquina administrativa ela é operacionalizada de forma eficiente, tu otimiza
recursos, você consegue aplicar de uma melhor forma. Então foi necessário criar uma nova estrutura administrativa. E nessa estrutura, percebendo a vocação econômica do município, precisávamos criar uma secretaria que ia desenvolver políticas públicas na área da indústria, do comércio e do turismo, para acompanhar justamente esse crescimento populacional que a nossa região do litoral vem sofrendo nos últimos anos. E dali percebemos também que não seria eficiente só fazer a reforma da estrutura administrativa, se não valorizar o servidor público, que é ele que move toda essa máquina administrativa. E aí foi um processo bem que contínuo, foi a elaboração do plano de carreira do servidor municipal. Tudo isso são mecanismos que o prefeito tem como desafio, porque você tem que atender a várias categorias, as expectativas, a questão de remuneração, motivação, a carreira do servidor e alocar isso da melhor forma possível que venha contentar os servidores municipais, que eles venham entender também das suas responsabilidades e que são parte do processo da geração final do resultado. Quando você fala de uma administração por resultado, você tem que conseguir envolver todas essas camadas que são importantes. E a realização de projeto. Eu posso falar por Camboriú, porque a gente conseguiu captar recursos do governo federal, porque tínhamos projeto. As janelas são períodos curtos, e se você não tiver uma equipe técnica preparada para atender, porque é muito técnico. A Ioana Real sabe disso que eu estou falando. E além de ser muito técnica, a própria Caixa Econômica, que depois que libera o recurso e acompanha, ela é muito criteriosa. Então, dentro do quadro de pessoal, no quadro dos departamentos técnicos, você tem que ter excelentes profissionais. Então, o desafio do prefeito, além de movimentar a máquina administrativa de forma eficiente, é conseguir valorizar o servidor que está comprometido com a geração de resultado, uma administração por resultado, e atender também a expectativa desses convênios, consórcios e muito mais. Na captação de recursos, ter pessoas capacitadas para poder executar e finalizar todo aquele processo que foi iniciado lá na captação do recurso. Acho que essa questão da qualificação de pessoal, o Sr. Johnny tocou num ponto também fundamental. Eu diria que depois de se pensar em planejamento, em gestão, a questão da qualificação das pessoas que estão lá dentro, principalmente dos servidores, que vão ficar lá por um tempo maior, é fundamental. São eles que deram continuidade a essas políticas públicas. Não é que a gente não vai também qualificar os agentes políticos que vão estar ali por 4 anos ou por 8 anos, mas que há de haver um direcionamento maior para as pessoas que vão ficar ali, que são servidores efetivos, principalmente no sentido de qualificar essas pessoas, porque pelo seu limite econômico, os municípios têm dificuldade de buscar quadros profissionais altamente capacitados. Então, qual é a solução? Nós precisamos investir pesadamente na qualificação dessas pessoas que já estão ali, e que pretendem ficar ali. E, sobretudo, motivar essas pessoas que estão ali. Há esse estereótipo do servidor público que atende mal, que é desmotivado. Ele tem bastante concernência com a realidade. Isso, de fato, acontece. Então, a gente precisa levantar esses servidores, motivá-los. E veja, nas nossas pesquisas sobre gestão de pessoas, a gente vê que recompensa financeira não é a única forma de reconhecer o bom desempenho. Há outras formas de reconhecimento, até uma simples medalha, uma simples cerimônia, já pode resolver muita coisa criar um ambiente de motivação, de espírito público dentro da administração. A gente falou aqui de alguns pontos necessários e urgentes que os nossos gestores precisam adotar para tornar os municípios mais eficazes. Mas agora eu queria saber fazer uma pergunta para vocês: de que forma também o gestor precisa cativar o povo dos nossos municípios, a nós, os cidadãos, para que estejam comprometidos com a cidade e sejam realmente aqueles que irão avaliar com muita liberdade, com muito comprometimento, os serviços prestados, porque a população vai ser também partícipe desses serviços. Com certeza. Eu entendo que tem que unir a boa política com a boa técnica, tem que partir desse princípio. Em cima disso, eu acredito que começa a aparecer os resultados. Porque a solução do problema não pode sair só da cabeça do prefeito. Ela tem que partir
da necessidade que a sociedade tem, e ela aponta isso, e o prefeito, na verdade, ele não é o senhor da visão, ele é o porta-voz dessa visão. Até porque muitas vezes não é um grande serviço que ele está querendo, mas ele quer às vezes um serviço muito básico na sua rua, né? Exatamente. Muitas vezes ninguém vai inventar a roda, mas fazer com que a roda funcione. Essa falando em poucas palavras, eu penso que aliar a boa técnica com a boa política e trazer as reivindicações da sociedade naquilo que tu falou, independente do grau de importância, né, de maior, menor, você trabalhar com um planejamento que vai de encontro com essas necessidades, você consegue ter o respaldo da sociedade. A sociedade não vai querer mudar ou trazer algo que vai prejudicar aquilo que tem raiz, aquilo que está dando resultado, aquilo que está gerando uma expectativa melhor de vida. Porque o maior desafio do prefeito é fazer com que os seus habitantes tenham uma boa expectativa de vida onde residem, que eles tenham qualidade de vida, que eles sabem que a cidade está melhorando. Então eu poderia aqui também citar outro desafio, que é a questão da infraestrutura, segurança pública, mas eu vou me ater a esse desafio de unir a boa política com uma boa técnica. E eu complementaria isso com uma palavra bem chave para a administração pública que é pouco utilizada, que é a comunicação. Daí sem esquecer do conceito de comunicação como uma via de mão dupla, onde o gestor público fala, mas ele também ouve, né? Como você estava falando. Ele principalmente ouve, ele mais ouve do que fala. E aí hoje, na nossa sociedade da informação, a gente tem aí uma ferramenta maravilhosa que pode ser utilizada pelo prefeito a todo tempo, sem nenhum custo, que são as redes sociais, que é a internet. Né? Já tem muitos políticos fazendo um trabalho fenomenal de comunicação, falando e ouvindo a sociedade através das redes sociais, de Twitter mesmo, de Facebook, de bons sites que são usados, são atualizados, de e-mails que são respondidos. É possível fazer um trabalho aí com essa via de mão dupla muito interessante e melhorar de uma forma geral a qualidade dos serviços públicos prestados, porque agora você vai estar ouvindo o que a sociedade está dizendo. Antes de nós encerrarmos o nosso programa, eu queria ouvir a opinião de vocês, o que falta ou o que é necessário para que os nossos municípios catarinenses se fortaleçam e onde as nossas cidades sejam melhores para se viver. Olha, aí eu vou colocar um ponto que aí o nosso colega já colocou aqui, que é a questão, né, nesse contexto de Santa Catarina, de muitos municípios muito pequenos, é a questão do associativismo, é a questão dos consórcios, né, o professor estava falando, nós tivemos, desde muitas décadas já temos muitos consórcios na área de saúde, a gente está evoluindo agora para a área de saneamento, mas esse consórcio tem que aumentar, né? E na linha dos consórcios nós podemos falar de colegiados, nós podemos falar de fóruns regionais para desenvolvimento local. Santa Catarina já é uma referência, né? Vem gente do Brasil inteiro estudar nossas histórias de municipalismo, as histórias dos nossos fóruns, das nossas agências de desenvolvimento, das nossas associações de municípios, tem um trabalho também muito forte, mas eu acho que nesse nosso contexto, sobretudo de pequenos municípios, nós precisamos nos associar, né? Juntar ali uma expertise, né? Juntar a força política, juntar nossas vocações e com certeza conseguiremos bons resultados. Seguindo essa linha de raciocínio desse gestor público, identificar as potencialidades da sua cidade, perceber como estão organizado a questão da sua cidade em potencialidades econômicas, sociais, ambientais, e depois que descobrir a sua verdadeira vocação, ser uma mola que impulsione esse desenvolvimento. Eu acho que esse é o grande desafio dos nossos municípios, cada um com a sua realidade, com a sua característica e, claro, buscando soluções juntamente com outros municípios. Então, os consórcios, o associativismo, isso dá mais legitimidade para as suas reivindicações que são comuns entre os municípios. Bom, então agradeço a presença no programa de hoje de John Leno Teodoro, que é graduado em Administração Pública pelo UDESC-ESAG, atualmente secretário de Administração de Camboriú. Obrigado pela tua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradecendo também a Ioana Hels, ela que é mestranda em Administração Pública e atua junto à FECAM, Federação Catarinense de Municípios. Obrigado pela sua ajuda, pela sua presença. Foi um prazer. Também a presença da professora Emiliana Debetti, do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG. Esse foi o Gestão em Foco de hoje, com o tema Administração Municipal, Estrutura, Responsabilidades, Desafios e Caminhos. Penso que encerramos bem essa primeira fase do Gestão em Foco, em que encaminhamos até hoje. Agradecemos a ajuda de sempre de professores, acadêmicos e convidados do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG.
que nos auxiliaram para que possamos compreender melhor esse universo da gestão pública. Acredito que o maior recado que nos foi dado é que a participação nossa, enquanto cidadãos, o nosso comprometimento com as nossas cidades é que irá mudar a realidade e transformar essa sociedade cada vez melhor para se viver, tornando-a mais justa, mais fraterna, mais solidária e verdadeira as cidades. Obrigado pela sua presença. Continue conosco na TV Câmara São José.